Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e o Personagem da História. Eu me chamo Ana Paula Maciel de Azevedo e venho contar para vocês histórias de personagens bíblicos e históricos que tiveram a sua vida transformada a partir do momento em que tiveram um encontro real com Deus. Mas antes de contar a história do personagem de hoje, eu gostaria de convidar a você para se inscrever nesse canal, também curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas também possam aprender a respeito da Palavra de Deus e desses personagens que nós trazemos aqui. O personagem de hoje é o profeta Daniel. Daniel, o seu nome significa Deus é o meu juiz. Nós contextualizamos a história de Daniel já no final do reinado de Judá, Jerusalém, onde o rei Nabucodonosor fez um cerco a Jerusalém, onde o povo de Deus já estava caído da presença do Senhor, estava sofrendo as consequências então do cativeiro que estaria por vir. Daniel então foi levado na primeira leva desses cativos que foram para a Babilônia. Essa primeira leva de cativos foram levados no ano 605 a.C. e elas estiveram na sua maioria compostas por nobres e pessoas que atendiam ao palácio real. Alguns historiadores acreditam que Daniel tivesse algum parentesco com o rei Zedequias. Mas o que sabemos é que ele fazia parte desta classe de nobres que foi levado ainda muito jovem, com cerca de 15 a 18 anos, provavelmente era a sua idade no momento onde ele foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. E lá na Babilônia ele estava sendo trabalhado, estava sendo instruído, pois havia uma necessidade de ensinar perante ao palácio real. A palavra do Senhor nos fala no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 e versículos 13 em diante, que nos mostra o qual Daniel estava sendo colocado sob a orientação de eunucos para que depois viesse a servir perante o rei. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados as letras e a língua dos caldeus. E sabemos então pela palavra do Senhor que foi ordenado para esses jovens que recebessem uma alimentação de acordo com a alimentação da Babilônia. Porém, nós vemos um momento em que Daniel e seus companheiros rejeitaram a estar compartilhando daquele alimento que não pertencia ao povo de Deus. E dos jovens que foram levados, nós podemos destacar, que está lá no versículo 6, alguns jovens que também foram junto com Daniel. Dentre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias a de Cedraque, e a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, nós vemos pela palavra do Senhor, a orientação, que Daniel teve um posicionamento perante aquela situação. Embora ele fosse levado para o cativeiro da Babilônia, aquilo que ele aprendeu na sua infância, na sua adolescência, aquilo que lhe foi ensinado da palavra do Senhor pelos seus pais, estava dentro do seu coração, a ponto de Daniel ser levado para uma outra cultura, porque isso era muito costume da época, em reis e conquistas, era quando se retirava a pessoa do lugar, era ali trocar os nomes, porque nessa troca de nomes também faria uma alteração da sua identidade. Então, o que estava acontecendo com Daniel é que ele estava sendo escolhido pela sua linhagem, pela sua condição, a ter uma nova identidade, a ser colocado com uma identidade, então, e os costumes do povo da Babilônia. Mas Daniel trazia em seu coração seu posicionamento reto e firme e íntegro perante Deus. Ele não quis se contaminar. Provavelmente desses alimentos, muitos eram oferecidos a ídolos e eram alimentos que não eram alimentos da cozinha, então, do povo judeu. E Daniel fez esse posicionamento, então não quis comer das iguarias que estavam à mesa do rei, mas se alimentar então de vegetais e alimentos mais saudáveis, podemos dizer assim. Fez essa solicitação ao chefe dos eunucos, que com muita preocupação acabou cedendo por um pouco de tempo.
E ao final do tempo que Daniel propôs que fizesse uma experiência a respeito dessa alimentação, esse chefe dos eunucos percebeu que esses jovens tinham uma aparência muito melhor que os outros que estavam comendo das iguarias do rei. Nós vemos então como Deus honrou a fé de Daniel e os seus companheiros a partir do momento que eles tomaram um posicionamento, um propósito perante o Senhor de não se corromper. O que nós podemos falar sobre a vida de Daniel é que ele desde jovem, ele está se posicionando com integridade. Ele permanece firme, reto e íntegro perante os seus valores, mesmo em uma cultura no qual ele for arrancado da sua casa, do seio da sua família, da sua cultura, da sua cidade. Porém, a palavra do Senhor permanecia no seu coração. Nós vimos o quanto Deus abençoou Daniel e como esses jovens eles estavam sendo preparados para assistir perante o rei, ou seja, para que eles pudessem atender ao palácio real e fazer as coisas que lhes eram ensinadas, no tempo que eles foram instruídos. E eles tiveram um tempo de ensinamento, de instrução, até que eles pudessem ficar perante o rei e se posicionar. Nós vemos, porém, que sobre os jovens Deus abençoou, mas sobre Daniel, Deus tinha algo especial. Nós vemos no capítulo 1 do livro de Daniel e versículo 17 que nos diz o seguinte: Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda a visão dos sonhos. E ao fim dos dias em que o rei havia dito lhe trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. Então nós vemos que Deus para Daniel concedeu algo especial, que era a capacidade de interpretação de sonhos e essa capacidade de visões, ter algo extraordinário perante Deus. Já vemos que Daniel tinha esse posicionamento perante o Senhor e a sua integridade, e Deus lhe dá algo especial então, para que ele pudesse ser o seu servo. A partir de então nós vamos que precisamos entender alguns pontos da palavra de Deus, em que no livro de Daniel os textos não estão em ordem cronológica dos acontecimentos. Então seria importante colocar a vocês que alguns capítulos eles não estão em ordem. Então nós temos o capítulo 1 a respeito do cativeiro na Babilônia, a ida desses jovens, de Daniel e esses jovens para o cativeiro na Babilônia. Nós temos no capítulo 2 uma visão já a respeito do rei Nabucodonosor, que ele havia tido, seus sonhos, e que faz aquela interpretação, solicita que seja interpretado, seja inclusive relatado aquilo que ele havia sonhado, e nenhum sábio teve essas condições de relatar, então ele ordena que esses sábios sejam punidos, até que Daniel fica sabendo e pede um momento de orar a Deus e pedir a Deus que lhe dê a resposta. E assim ele começa ali a primeira visão, essa primeira interpretação. Nós vemos já no capítulo 3 a passagem da fornalha, onde aqueles jovens não se prostraram perante aquela imagem e por causa disso foram lançados na fornalha. Já no capítulo 4 nós vamos ver a doença de Nabucodonosor, ou seja, a partir do momento em que ele revela a Daniel o que ele havia visto daquela árvore e que Daniel lhe coloca a respeito do seu posicionamento, que ele não dava glórias a Deus pelo aquilo que ele recebia e que ele estava se exaltando, e por causa desse não reconhecimento a Deus, ele passaria por um tempo como um animal, e assim como diz a palavra do Senhor, ele ficou. Este período, então, nós vemos o quanto Daniel teve um acesso perante os reis. E durante o tempo de Nabucodonosor, Daniel esteve muito presente no relato, à corte. Em seguida nós temos mais outros reis. Daniel, a posterior de Nabucodonosor, Daniel fica cerca de 20 anos sem ter algo a ser escrito sobre ele. Após a morte de Nabucodonosor, segue-se 4 reis, até que o último rei é colocado aqui, o seu relato sobre a sua história, sobre a sua vida, e aonde nós vemos novamente Daniel ser colocado, será apresentado. Nós temos então, após o capítulo 4, já um salto para o capítulo 7, que é a segunda visão, o capítulo 8 também, que é essa continuação desta visão. O capítulo 5, então, é o momento onde nós vamos ver aquele banquete que ele é atribuído para o rei da época, o rei Beltesazar ali, onde há aquela escrita na parede, onde o Senhor coloca a respeito do final daquele reinado, que aquele reinado seria dividido, e que assim como houve essa interpretação, porque cerca desses 20 anos
após a morte de Nabucodonosor, os reis que seguiram da sua linhagem de Nabucodonosor e de outra linhagem que tomaram o poder e seguiram dentro da linhagem dos babilônios, nós vamos ver que Daniel não estava muito em ênfase até esse último rei ser apresentado. E quando esse rei faz, ele vai buscar então utensílios do templo para aquele banquete e tem aquela mão escrita com a mão na parede a respeito da quanto que Deus estaria então medindo aquele reino, quanto que aquele reino seria cortado, quanto que ocorreria. Então a rainha nesse tempo vai se lembrar de Daniel, Daniel vai ser chamado e vai fazer a interpretação daquela escrita na parede. E naquele mesmo dia, segundo a interpretação de Daniel, nós vamos ver que aquele reinado tem o fim do reinado. Após esse banquete de Belzazar, nós vamos ver o final deste reinado com a conclusão. E naquela mesma noite, lá no capítulo 5, versículo 30 vai dizer: e naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o trono na idade de 62 anos. Então nós vemos que Daniel, a interpretação de Daniel, aquela situação que estava acontecendo, aquela escrita na parede, que está lá no versículo 25, a escrita que foi colocada quanto à tradução, né? Mene, mene, tekel, parsim. A interpretação daquilo significa: cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. E Pérez, dividido foi teu reino entre os medos e os persas. Então nós vemos aqui então o fim do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa, um momento em que Daniel permanece. Mesmo assim, Daniel permanece assistindo perante os reis. Após o capítulo 5, nós vamos ver o capítulo 9, que é a explicação da visão que Daniel está tendo em continuidade, e depois sim nós vamos ter o capítulo 6 em linha cronológica quanto a já um reinado Medo-Persa, quando Daniel então orava ao Senhor, tinha momentos de orações 3 vezes ao dia, com a sua janela virada para Jerusalém. Seus inimigos, como ele foi colocado como um representante nessa época, em que o reinado dos persas, dividido em 120 satrápias, e Daniel também seria um dos 3 mais importantes nesse momento. Então houve uma trama para que Daniel fosse prejudicado, fosse retirado desta posição que ele estava, e por isso foi colocado que durante aquele período não se deveria reverenciar a outros deuses senão ali ao rei. E Daniel permanece orando ao Senhor, mesmo sabendo a situação. Os seus inimigos que tinham tramado já sabiam que isso iria acontecer, que Daniel ele era alguém com propósito, ele tinha integridade, ele se manteria firme ao Senhor. Preparam aquela armadilha. Então Daniel é lançado na cova dos leões, e o próprio rei Dário naquele momento ele fica muito angustiado, e ele coloca para Daniel quanto a isso: Daniel, o rei, o Deus que tu constantemente serves, te livrará. Então ele fala para que Daniel peça para que o Deus que ele constantemente serve o livrasse. E assim Deus o livrou da cova dos leões, e nós vemos quão maravilhoso o Senhor trabalha na vida de Daniel. Nós vemos um momento em que Daniel, nos capítulos seguintes, ele ora em favor do seu povo, ele faz uma oração de confissão dos pecados da sua nação, ele faz esse momento de intermédio, intercessão pela sua nação, pelos pecados da sua nação. Ele percebe que chegou o tempo em que se concluiria essa parte do cativeiro babilônico, em que Deus daria o retorno do povo para a sua terra. E Deus continua mostrando para eles algo extremamente maravilhoso. E a partir desses capítulos até o capítulo 12 nós vamos ter visões proféticas. Eu não vou entrar na linha escatológica, porque Daniel é um livro tem muitas passagens escatológicas. Passagens escatológicas principalmente referidas ao povo de Israel, à nação de Israel. O que nós podemos dizer a esse respeito é que Deus trata com Daniel, e eu só vejo em 2 momentos Deus trabalhar na vida de homens que eram homens que buscavam muita intimidade com Deus, e que eu vejo Deus relatar a eles, se dirigir a eles como homem muito amado, ou homens muito amados, que foram os 2 que receberam as maiores revelações da palavra do Senhor, que é Daniel e também João. E nós vemos ambos sendo colocados, tendo visões e tendo esclarecimentos da parte de Deus a respeito do futuro, da história da humanidade e do porvir. Essa história e muito mais nós podemos aprender a partir da palavra de Deus.
Até a próxima quarta. Tchau!